Oséias 4:6. Num tempo de repressão sobre Israel, num tempo de cativeiro, escravidão, vem o profeta Oséias e diz assim: o meu povo, Deus falando através dele, o meu povo que eu escolhi, o meu Israel, o povo da aliança, se perde, está sendo destruído, está se esvaindo, está se perdendo por falta de conhecimento. Provérbios 29:18 diz: não havendo profecia, não havendo visão, não havendo revelação, o povo se perde, o povo é destruído, o povo se corrompe. E lá em João 4:22 diz, Jesus dizendo para a mulher samaritana: vocês adoram quem vocês não conhecem. Eu quero falar hoje sobre o conhecimento de Deus. Eu quero falar hoje sobre conhecer a Deus e os seus atributos. Oséias 4:6 também diz assim: não havendo conhecimento de Deus, o meu povo se perde por falta de conhecimento de Deus. A igreja atual, o cristianismo de hoje, ele está sendo destruído por falta de conhecimento de Deus. A igreja atual, moderna, contemporânea, não sabe quem é Deus, não conhece a Deus. E o profeta está novamente clamando em alta voz, dizendo: vocês estão se perdendo, caindo em pecado, tendo as vidas de oração fracassadas, tendo a santificação fracassada. Vocês estão minguando na fé por falta de conhecimento de Deus, de saber quem Deus é, de conhecer os atributos de Deus, a personalidade de Deus, o caráter de Deus. Não havendo visão, não havendo revelação, não havendo conhecimento de Deus, não havendo visão de Deus, não havendo revelação de Deus, o povo se perde, o povo se destrói, o povo se corrompe, a igreja se corrompe. E lá em João, Jesus vai dizer para a mulher: mulher, você adora quem você não conhece. A declaração de Jesus para a mulher samaritana é a declaração de Jesus para a igreja atual, para a igreja contemporânea. E aqui entre nós temos uma grande porcentagem que adora, que ora, que prega, que canta quem não conhece. Vós adorais quem não conheceis. O Deus da nossa cultura, principalmente o Deus da nossa cultura, o Deus que é conhecido na cultura brasileira, o Deus tupiniquim, é um Deus feito pela mente do homem, é um Deus paganizado, é um Deus folclórico, é um Deus cultural, é um Deus familiar, não é o Deus das Escrituras. E nós precisamos ter conhecimento de Deus, porque senão vamos perecer. Talvez estamos entoando louvor para um Deus que nós não conhecemos. Talvez nós estamos orando para um Deus que nós não conhecemos. Talvez nós estamos como no Areópago, onde tinha vários deuses, e ali tinha um pedestal para o Deus desconhecido, e 2000 anos depois, eu acredito que ele ainda esteja desconhecido. E sem conhecimento você não pode professar sua fé. Sem conhecimento de Deus, a nossa fé é nula e inútil. Porque como é que você professa a fé e os elementos da fé? Como é que você pratica a justiça? Como é que a sua justiça excede a dos escribas e fariseus, se você não conhece? Por exemplo, se você ora, como que você pode orar a alguém que você não conhece? Como que você pode se comunicar com Deus se você não sabe quem Ele é? Logo, a sua oração não é respondida, porque ela não é dirigida para o Deus da Bíblia. Como que você vai ter fé, por exemplo? Fé sem conhecimento não existe. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Uma pessoa só tem fé
se ela conhecer aquele que ela crê. Então, se você diz que crê e tem fé, mas não conhece a Deus, sua fé é nula, é vã, é inútil. Você não pode pregar, você não pode adorar, vós adorais quem não conheceis. Como é que se adora quem não se conhece? Como é que se adora um Deus que a minha mente fabricou, a cultura fabricou? Eu estou prestando nada mais que idolatria, adorando um outro Deus, e não o Deus da Bíblia. Então a falta de conhecimento de Deus impossibilita a prática cristã, impossibilita a profissão de fé. É necessário voltar às Escrituras e ao pleno conhecimento de Deus. A geração contemporânea não sabe o que é Deus. É um Deus imediatista, é um Deus humano, é um Deus covarde, é um Deus que só abençoa, é um Deus carnal, é um Deus Papai Noel, é um bonachão, um fanfarrão, um Deus que não pode lidar com todos os problemas. Esse é o Deus que você tem na sua mente. Um Deus que tolera pecado, um Deus que você pode beijar, que você pode abraçar, um Deus que você pode... Esse é o Deus que nós temos. E se você presta culto a esse Deus, se você ora a esse Deus, se você adora esse Deus, você está cometendo idolatria. Você está se perdendo, perecendo por falta de conhecimento. Se você professa, se você exerce uma função, um ministério, sem conhecimento de Deus, é heresia e blasfêmia. Leonard Ravenhill diz: só tem uma maneira de fazer a obra de Deus, da maneira de Deus, conhecendo a Deus, a prescrição de Deus. Como é que você presta culto sem conhecer a Deus? Lembra de Nadab e Abiú? Foi prestar culto, mas não conheciam a Deus, foram mortos. Então isso tem acontecido conosco. Precisamos desesperadamente, urgentemente, de conhecimento de Deus. O que é um atributo de Deus? Atributos são as características de Deus, o caráter de Deus, a personalidade de Deus, quem Deus é, o que Deus gosta, o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus fará. E nós precisamos com urgência conhecer os atributos de Deus. E hoje, apesar de não ter começado a série ainda, eu preciso falar desse atributo. Talvez é o atributo mais peculiar de Deus, mais inerente à sua natureza, o atributo que mais caracteriza a essência de Deus, a santidade de Deus. Eu quero falar sobre a santidade, o atributo mais profundo de Deus. Um dos antigos puritanos dizia: santidade não é um atributo de Deus, santidade é o atributo de Deus. É o atributo que mais revela a sua natureza, o atributo que mais define seu caráter, a sua essência, a santidade de Deus. Quando se vai falar algo sobre Deus, quando se vai entender algo sobre Deus, quando se vai aproximar de Deus, quando você intenta qualquer coisa sobre Deus, a primeira coisa que você precisa saber: Deus é santo. Quando se vai rogar a Ele, se vai orar e jejuar a Ele, a primeira coisa que você necessita, quando você pensar, quando você mentalizar o caráter de Deus, quando você pensar em vir a um culto, quando você abrir a Bíblia para folheá-la, quando você mencionar na sua mente, no seu coração, quando o impulso acerca de Deus vier no seu entendimento, a primeira coisa que você deve processar é que Deus é santo. Deus é santo. Toda vez que você se dirigir, se referir,
Toda vez que você envolver a Deus no seu contexto, tenha em mente isso como a primeira essência da sua natureza: Deus é santo. Deus é santo. O que significa ser santo? A palavra santo vem do hebraico, que quer dizer sagrado, que quer dizer separado, que quer dizer puro. Diz que Deus é separado, fala de absoluta pureza moral. Deus é puro, é completamente puro, é totalmente puro. Deus é sagrado, Deus é santo, Deus é puro. O que significa ser puro? Significa que Deus não tem parte alguma com o pecado, que Deus não tolera o pecado, que Deus é sem ruga, sem qualquer mancha, sem qualquer pecado e sem qualquer defeito. Ele é santo. Ser santo significa não simplesmente que Deus é puro e guardado e separado. Essa santidade denota que Deus é perfeito, que Deus é exclusivo, que não há qualquer vulgaridade em Deus, que Deus é ímpar e uno. Deus é um ser que é uno. Não existe nada que se assemelhe a Deus, nada que pode se comparar a Deus, nada que pode se aproximar de Deus. Deus é um ser inigualável, insofismável, insubstituível, inatingível, absolutamente santo. Abacuque 1,13 diz assim: tu é tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. Ser santo significa que Deus não tolera em hipótese alguma o pecado. Deus não tolera, Ele não suporta, Ele não pode, não há qualquer concessão contra o pecado. Significa ser santo. Veja no Éden, por exemplo. Deus é separado de tudo que se difere a sua característica moral e pura. Então tudo que é moralmente impuro, tudo que é moralmente imperfeito é separado de Deus. Tudo que não tem a característica própria de Deus, tudo que não é santo, que não é puro, que não é moralmente perfeito, Deus é separado disso, ou isso é separado de Deus. Veja, por exemplo, no Éden. Quando o homem peca, Deus se afasta da presença. Deus remove da presença Adão e Eva. Quantas vezes o homem teve que pecar para fugir da presença de Deus? Para Deus se separar daquilo, para aquilo ser cortado do vínculo com Deus. Uma só vez, um só pecado, um único pecado foi suficiente para se separar de Deus, para Deus se afastar, porque Deus não tolera um pecado sequer, um só pecado sequer Ele não pode tolerar. Santidade também significa ser incomum, distinto, é um ser único. Salmo 119:9 diz assim: santo e tremendo é o seu nome. O salmista vai declarar que o nome de Deus é santo. E é algo tremendo você saber que o nome dele é santo. E o nome está intrinsecamente ligado à pessoa. O nome revela, está intrinsecamente associado à pessoa. E o salmista diz que o nome de Deus é santo. Para você ter uma ideia, o cuidado que nós temos que ter com a santidade de Deus, o cuidado que nós temos que ter e a elevação que nós temos que ter.
Os judeus levaram isso tão sério, que se você pedir para um judeu ortodoxo, pronunciar o nome de Deus, perguntar o nome de Deus, esperando que ele fale Yahvé, ele não falará. Ele considera o nome de Deus algo tão sagrado, o simples nome, a pronúncia de Deus algo tão santo, que ele não pronuncia o nome Deus. Ele não pronuncia o nome de Deus. É tão sagrado. Por quê? Porque ele tem medo de ofender a glória de Deus. Ele tem medo de macular com seus lábios impuros um nome tão santo, uma glória tão santa, que é comum em Deus. Eles entendem o quarto mandamento do decálogo: não tomarás o nome do seu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o teu nome em vão. O que significa tomar o nome de Deus em vão? Toda vez que você pronuncia o nome de Deus, Deus está associado ao nome que você pronunciou. E toda vez que você pronuncia o nome de Deus, a pessoa de Deus está associada ao meio e ao contexto que você pronunciou. Não tomarás o nome do seu Deus em vão. Por quê? Porque é um nome santo. O nome está associado à pessoa. O judeu não fala, não pronuncia. Agora, quantas piadas você faz usando o nome de Deus? Quantas chacotas, abrindo a boca para pronunciar Jeová, Yahvé, Deus, Jesus Cristo, que é tão santo. Você está vendo o que nós estamos vendo? O que a Xuxa diz? O cara lá de cima. O cara lá de cima. O cara que ela está se referindo lá de cima é esse Deus santo que eu estou falando. E você está acostumado e acomodado a essa banalização do nome e da pessoa de Deus. O nome dele é santo. Há 15 anos atrás, um blasfemo compôs uma música: quando Deus me desenhou, Ele estava namorando. Isso é uma das maiores blasfêmias da nossa música brasileira. É uma das maiores blasfêmias que alguém poderia ter dito. Eu não queria ser esse homem no dia do julgamento, dizendo que Deus namora, que Deus estava namorando, que Deus é um menino, um adolescente cheio de espinha, ensinando uma geração inteira a visualizar Deus, ter Deus como adolescente, um pirralho, um homem. Ele não é o cara lá de cima. Ele não é o Deus dos adolescentes. Ele é santo e você tem que ter temor para falar o nome dele. Lembra-se quando os demônios se manifestaram e Jesus chegou perto deles? Eles se estremeceram. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Os demônios têm posturas melhores que as de vocês, muitas vezes. O nome de Jesus. O nome de Jesus está sendo comercializado, vendido em bancas, em barracas, chaveirinhos, bugigangas com o nome de Jesus, apetrechos, souvenirs. O nome de Jesus está sendo reduzido a marcas. O nome de Jesus está sendo reduzido a uma loja de bugigangas, de souvenirs, de apetrechos, de lembranças. E Filipenses 2 diz que Ele é o nome sobre todos os nomes. Que Ele é santo, inigualável, insofismável, inatingível, absolutamente santo. Ser santo, meu irmão, significa que Deus está numa esfera tão elevada de existência que nós jamais vamos compreender a totalidade ou sequer o início da santidade de Deus. E esses cantores gospel fazem a mesma coisa quando escrevem essas músicas hediondas, antropocêntricas, carnais. Essa geração gospel está fazendo a mesma coisa que o Armandinho, que a Xuxa. Estão diminuindo o nome de Deus,
estão contaminando, estão maculando, estão ferindo a santidade. Veja o que Jesus vai dizer. Você está achando que é teoria verotestamentária? No Novo Testamento, no Sermão do Monte, na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus está ensinando como você deve orar. Jesus está ensinando como você vai à presença de Deus, zelar pela santidade de Deus, preservar a santidade de Deus, zelar pelo nome de Deus que é santo. Santificado seja teu nome. Santificado, separado, livre de mácula, livre de associações carnais. Você deveria ter cuidado, não estou dizendo para dizer o nome dele em vão, para pronunciar o nome dele numa oração vã, numa piada, numa associação carnal. Ele é santo. Eclesiastes 5:2 diz assim: preste muita atenção, não te precipites com a sua boca, nem o teu coração apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes 5 está num contexto de ir ao templo, está dizendo de ser poucas minhas palavras no templo, está dizendo eu não me precipitar para dirigir a palavra a Deus na hora do culto, quanto mais no dia a dia. Que Deus é o que você está adorando, que deita com você na cama? Deus que você ensabou aqui a axila e está com ele ali no banho? Que Deus que é esse que você se dirige como você quer? Que Deus é esse? Aonde está o temor com a santidade de Deus? Os evangélicos de hoje estão fazendo a mesma coisa. Isaías capítulo 6. Escute, quando Isaías tem a visão do trono, ele vê o trono, o séquito cobrindo o altar, e ele vê os anjos gritando: santo, santo, santo. O que significa isso? Na língua hebraica, quando alguém quer enfatizar uma coisa, repete. Na nossa língua, coloca em negrito, sublinhado, parênteses. Quando você quer dar ênfase numa palavra, põe aspas, negrito, para dar ênfase. Na língua hebraica, quando quer se dar ênfase em algo, repete. O único atributo de Deus que é repetido 3 vezes é a sua santidade. Você não encontra: Deus é amor, amor, amor. Deus é misericordioso, misericordioso, misericordioso. Deus é bom, bom, bom. Você não acha em toda a Bíblia. Mas o atributo mais excelso, predominante, proeminente da natureza de Deus é repetido triplamente: santo, santo, santo. Deus é 3 vezes santo, triplamente santo, profundamente santo, separado, inigualável, inatingível, sagrado. Três vezes santo. Veja o que a Bíblia diz em Jó 15. Escute: quem é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para que seja justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem nos seus anjos, nem os céus são santos aos seus olhos, quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe iniquidade como se fosse água.
Nem os céus, aqui ele está elevando a santidade de Deus. Meu Deus do céu, faz a tua igreja entender quem tu és. Tu não és um Papai Noel, tu não és um Deus bonachão, carnal, tu és santo. A santidade de Deus é algo tão profundo, que se Deus demonstrasse aqui parte dela, você não seria mais do que pó, você seria dizimado. Ele está dizendo que nem os céus dele, os céus que ele mora, os anjos que ele criou, nem a moradia de Deus pode suportar a própria natureza de Deus, que é santa. Nem os anjos, os santos e os céus são puros aos seus olhos. 1 Samuel 2:2: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Não há santo como o Senhor. Veja o que diz Isaías: porque assim diz o alto, o sublime, que habita no alto e santo lugar, o qual tem o nome de santo. Ele é conhecido como santo. Não há santo como o Senhor. 1 Samuel 2:2. Jó 15:15. Tu és tão santo, que nem os seus anjos e os céus podem conter tua santidade. Isaías 57:15. Aquele que tem por nome santo. Abacuque 1:13. Olha esse versículo: tu é tão puro de olhos, que não podes contemplar o mal, que aborrece o mal. Ser santo não significa só que Deus é sem pecado. Escute, ser santo não significa ser impecável, ser separado e puro, uma esfera de pureza absoluta, onde não há qualquer vestígio, resquício de ruga, mácula, erro ou imperfeição. Ser santo significa que Deus também não é passivo quanto ao pecado. Deus odeia o pecado. Deus manifesta, por causa da sua santidade, por causa do caráter de Deus ser profundamente santo, Ele não pode ser passivo quanto ao pecado. Ele odeia o pecado. Por isso a cólera de Deus virá contra esse mundo. Jó disse que essa sociedade bebe iniquidade como se fosse água, consome iniquidade como água, destila iniquidade como água, todos os dias num profundo poço de iniquidade, todos os dias, esses séculos. E por causa da natureza de Deus que é santa, Ele vai, a justiça e a santidade de Deus demandem que Ele puna o pecador. Ele aborrece. Salmo 7 diz que Ele é um Deus que se ira todos os dias. Salmo 5:5 diz que Ele odeia todos os que cometem iniquidade. Apocalipse 19 diz: Ele mesmo é o que pisa o lagar de vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 14 diz: e os tais beberão do vinho da ira do Cordeiro, preparado sem mistura. Por que Deus se ira? Por causa do pecado. Por que Deus se ira? Por causa da santidade. Deus é santo. Está havendo uma banalização da presença de Deus. Quantos cultos você já assistiu? A presença de Deus está aqui. Deus está nesse lugar. Não, Ele não está. A presença está aqui. Não, não está. Se ela estivesse aqui, eu e você seríamos farinha. Estaríamos mortos. Você vai nesses shows gospels, nesses cultos carismáticos, pentecostais, tradicionais, emocionais. A glória de Deus está aqui. Não, ela não está.
Não é assim não é isso que a Bíblia ensina quanto à presença de Deus. Se um Deus santo se chegar perto de você em pecado, você é pulverizado, porque Ele não pode tolerar o mal. Tome muito cuidado, ministro de louvor ou pastor. Jesus está aqui só porque você transpirou a costeleta, só porque você sentiu um arrepio na vértebra. Ele não está. Por quê? Porque a presença de Deus é santa demais. E Ele, quando se apresenta no lugar, Ele deixa o rastro da presença dEle. Vamos ver o exemplo de Moisés. Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, em Midian. Ele intenta subir no Monte Sinai, na península do Sinai. Por que ele vai lá? Porque a presença de Deus estava contida naquele monte. Esse Deus que eu estou pregando, santo. Quando Moisés se aproxima, ele vê algo como uma sarça, que queimava e não se consumia. Quando ele começa a andar, Deus diga: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque a terra que pisa é terra santa. Outras traduções, porque o solo que pisa é solo sagrado. Deus está querendo dizer assim: quem você acha que você é, para se atrever, subir até a minha presença com essas sandálias imundas? Quem você acha que é? Como você se atreve a pisar em solo sagrado? Quando Deus pronuncia essa palavra, a Bíblia diz que Moisés cai prostrado de joelhos e adora. A Bíblia diz que ele não conseguiu, ele temeu olhar para Deus. A presença de Deus, quando vem, põe um homem de joelhos. Um homem sente medo, um homem teme olhar para a presença. Muito diferente desses cultos. E por quê? Porque Ele é santo. Lembra de Daniel, capítulo 10? Escute, presta atenção. A presença de Deus. Eu, Daniel, durante aqueles dias, manjar desejável não comi. Estive triste durante 21 dias. Até que eu estava na borda do rio Idequel, do rio Tigre. E eu tive a visão. Daniel vai ter um contato com a presença gloriosa, majestosa, santa de Deus. Eu vi ele vestido de ouro fino de ufaz, coberto de azul turquesa. Seus cabelos eram brancos como a neve, seus olhos como duas tochas de fogo, seu rosto como de um relâmpago, seus pés como de bronze polido, e a sua voz como de um trovão. Eu, Daniel, quando vi aquela visão, transmudou-se o meu semblante em desmaio, e não retive força alguma, e caí sobre os meus pés. Quando Daniel contemplou, ele não pôde suportar aquela visão da majestade de Deus, e ele desmaiou. Como é que a presença de Deus está aqui? Como é que ele está ali na hora que dá um ré menor, que sobe a bateria? Quem falou que Deus é estimulado pela bateria? Então esse Deus é muito pobre. Esse Deus é um fracote, porque uma baqueta pode manipulá-lo, um violino pode emocionar, uma tecla. É santo. Daniel não suportou a visão da santidade de Deus. Quando ela veio, ele foi tomado numa convulsão, teve uma parada cardíaca, respiratória, desmaiou, perdeu todas as forças de estar na presença de um Deus santo. João, na ilha de Patmos, ele está preso na ilha de Patmos por causa do cristianismo. No capítulo 1, no verso 17, ele vai ver a glória de Deus. Ele vai entrar na presença de Deus. Ele vai ter contato com a presença de Deus. A Bíblia diz que ele vê a mesma visão de Daniel. Os olhos de fogo, os cabelos como lã. A Bíblia diz que olha a definição dele. Por um pecador, por um homem vil como nós, de pequena estatura, corrompido,
quando tem acesso à santidade de Deus, a Bíblia diz: quando eu vi, eu caí sobre os meus pés como morto. Eu caí como morto. João estava dizendo: eu quase fui desintegrado, pulverizado, eu quase fui morto, dado a santidade de Deus. Isaías 6:2. Sabe o que Isaías vê? Escute. Você quer saber mais da santidade de Deus? Isaías 6. Isaías vê o trono, o Senhor dos exércitos, e vê querubins voando. Esses querubins tinham 6 asas, e eles voavam. Com 2 asas eles voavam, com 2 cobriu os pés, com 2 cobriu o rosto. A palavra serafim no hebraico quer dizer aquele que arde, que queima. Não se fala muito dos serafins, mas estudos provam que foram as criaturas mais majestosas que Deus criou, as criaturas mais poderosas que Deus criou, e as criaturas mais santas que Deus já criou são serafins. Por quê? Porque eles são os únicos seres que ficam mais perto da glória de Deus possível. Eles assistem ante a glória de Deus, eles se posicionam próximos ao trono de Deus. São os únicos seres que assistem ante ao trono de Deus, e eles refletem a própria glória de Deus. Notem, esses serafins são sem pecado, e eles assistem e adoram a Deus dia e noite, na presença de Deus, sem ter pecados. 2 asas ele voa. Você quer saber por que as outras 2 eles cobrem o rosto e os pés? Porque eles têm vergonha de contemplar a santidade, porque eles não podem suportar, então eles cobrem o rosto de humilhação e os pés diante da santidade de Deus. As criaturas mais perfeitas, sem pecado, não ousam pronunciar palavras vãs, não ousam contemplar a santidade de Deus. E eu e você? Essas criaturas pecaminosas, que usamos o nome de Deus em vão, que não tememos a presença de Deus. Cobrem o rosto. Você viu o que os querubins fazem? E sabe o que você faz? Você abre esse livro santo para ler ele junto com a televisão. Você abre ele comendo bolacha, comida, lendo e sujando as folhas dele. É assim que você faz. Você entra na presença dele e dorme de joelhos, dorme na cama orando. Não tem reverência para entrar na presença dele. Não respeita a santidade dele ao pronunciar palavras sem nexo, carnais, com sonolência, restos. Sabe quando você ofende a santidade dele? Menina, quando você se veste do jeito que você se veste. Você está ofendendo a santidade de Deus, porque você é a imagem e semelhança dele, templo do Espírito Santo, foi criado apenas para louvor da glória dele. Você quer ver outra coisa que nós fazemos? Vou deixar essa para depois. Depois Isaías vê ele, presta atenção. O texto está dizendo que vê o trono, o Senhor dos exércitos, os querubins voando. No versículo 4 ele vai dizer, quando ele contempla 2 coisas, trono e o trisságio angelical, santo, 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 trono, justiça, santo, 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 santidade. Ele conhece os 2
mais proeminentes atributos de Deus. São esses dois. Fora desses dois não existe Deus. São os mais característicos, são esses dois: santidade e justiça. Quando ele contempla a santidade de Deus, ele entrou na presença de Deus. Ele foi cheio do Espírito. Ele disse: ai de mim! Ai de mim que eu estou perdido! Ai de mim que eu sou um homem de lábios impuros! A palavra ai, aqui, no hebraico do Antigo Testamento, a conotação é maldição. Ele lançou uma maldição sobre ele. Ele foi acometido de pavor, de terror, quando ele entrou na presença de Deus. As pessoas hoje vêm no culto, a presença de Deus vem tanto, que elas têm unção do riso. As pessoas começam a rir, porque a presença veio. Ai, a Shekinah de Deus está aqui. Ele foi apavorado, porque Isaías teve a revelação da sua pecaminosidade, confrontada com a excelência da santidade de Deus. Ele diz: ai, eu estou perdido, porque Ele é um Deus santo, Ele vai me matar, Ele não suporta o mal, eu fui concebido em iniquidade. Isso acontece quando a presença de Deus vem. Isso é quando alguém é acometido pela glória. Ela é tão santa que nós não suportamos. Nós caímos de pavor, de terror. Nós somos considerados imundos. Medo, terror. Pedro, quando lança as redes, Lucas 5, sob a minha palavra lança as redes. Está tarde, Senhor, vai. Quase o barco foi a pique. Quando estava voltando, Pedro, esse homem é o Filho de Deus. Esse homem é Deus. Jesus chega: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Quando Pedro teve contato com a presença de Jesus, e quando Jesus manifestou a glória dele no milagre, Deus, Jesus era homem e Deus, quando ele contemplou a santidade de Deus, ele viu o horror do pecado dele. Afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. Afasta de mim. Agora o que você vê hoje? Abraça-me, eu te abraçarei. Quero te beijar. Uma visão incongruente da Escritura. Como é que se beija um Deus santo? Como é que se abraça um Deus santo, se Pedro quis se afastar dele? Que visão é essa que estamos passando para vocês? Que Deus carnal que beija, que abraça, que dança com você, que dorme na sua almofada? Que Deus humano que é esse? Quem te disse que Deus dorme na sua almofada? Quem te disse que Deus beija, que você pode beijar Deus? Quem te disse que você pode abraçar Deus? Quem te disse que Deus é carnal desse jeito? Não. Provérbios 15:8 diz assim: o sacrifício do ímpio é abominação para Deus. Por que o sacrifício do ímpio? Porque Deus é santo, Ele não pode tolerar o mal. Então quando o ímpio vai oferecer um sacrifício, qualquer culto que o ímpio vai prestar a Deus, oração, reza, missa, louvor, cantoria, é abominação. Quando você oferece uma coisa a Deus em pecado,
Quando você sobe aqui para tocar em pecado, sem ter a menor reverência, tendo assistido TV antes de vir, tendo cometido imoralidade antes de vir, quando você vem cantar, levantar suas mãos, você está tendo uma atitude de ímpio, e você está cometendo uma abominação para um Deus santo. Ao invés de estar prestando culto, ao invés de estar oferecendo sacrifício, é uma abominação, porque Ele não pode contemplar o mal. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. O Senhor não virá meu dedilhado, o Senhor não virá meu teclado, o Senhor não virá minha pregação, o Senhor não virá meus levantar de mãos, o Senhor não virá minha oração no meu quarto, porque o sacrifício do ímpio é abominação para o Senhor. Por que é abominação? Porque como que eu posso ter a audácia? Como eu posso ter a petulância? Como eu posso ter a ousadia de cometer um pecado e com as mãos sujas entrar na presença santa dEle? Como eu posso me masturbar e subir aqui para prestar culto? Como eu posso ter contato com a namorada e vir aqui levantar as mãos? É abominação para o Senhor. É abominável. Por que é abominável? Porque Ele é santo. Como eu posso brigar com o marido, com a esposa, de forma diabólica e carnal, e depois de orar, e vir no louvor? Como eu posso pegar o dinheiro que não é meu na empresa, mentir na empresa, ter problemas pessoais e carnais na empresa, e vir aqui cultuar a Deus? Abominação é para o Senhor. Eu vou ler aqui, não precisa abrir não. Olha só o que diz. O sacrifício do ímpio é abominável ao Senhor. O caminho do ímpio ou do perverso é abominação ao Senhor. O caminho, a conduta. Abomináveis são para o Senhor os desígnios dos maus. E eu vou consumar esse momento com esse texto. Fica tranquilo que eu estou falando com essa braveza aqui, mas primeiro falou comigo, viu? Que eu sou o principal pecador desse lugar. Você pode ficar tranquilo, que eu não estou me eximindo não, da minha responsabilidade. Olha isso aqui. Se alguns não fazem isso aqui todo dia. Nadab e Abiú, filhos de Arão, principalmente vocês, pastores e obreiros, tremam agora. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um do seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, ao qual não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Por que Deus matou Nadab e Abiú? 2 sacerdotes levitas, 2 músicos, 2 adoradores, 2 ministros, 2 obreiros, porque eles tiveram a ousadia de subir no altar e oferecer fogo estranho. Deus não tolera, Deus não suporta a iniquidade, não suporta o pecado. Deus é santo, não se atreva a fazer isso com Ele. Não se atreva a abrir sua boca imunda para pronunciar o seu nome. Não se atreva a dobrar os joelhos com esse coração torpe. Não se atreva a subir aqui. Ele é santo. Não importa como está a sua conta bancária, como você está de saúde.
O que está acontecendo aqui hoje não tem nada a ver com você, tem a ver com Deus. O culto é para Deus, a glória é para Deus, o sacrifício foi de Deus, tudo vem de Deus, a salvação vem de Deus. Deus é santo. Santo. Por que ele fez isso? Por causa da natureza de Deus. Esse que eu estou citando aqui é um só atributo de Deus. Você acredita que tem pessoas que no meio do culto, do louvor de uma pregação, elas têm a capacidade de mandar mensagem umas para outras? Na hora da pregação. Eu nunca me levantei durante uma pregação na minha vida. Nunca masquei um chiclete ou uma bala durante um culto. Nunca cheguei atrasado. Nunca. Por quê? Reverência à santidade de Deus. Porque eu sei quando eu vou entrar nesse lugar, é Deus que eu vou encontrar, é Deus que eu vou glorificar, é Deus que é o centro disso aqui, não sou eu. Só que não é feito para mim não, é para Deus ser exaltado. Agora você está vendo por que o pecado é tão grave? Eu vou terminar dizendo Salmo 51. Davi disse assim: em pecado fui formado, num ventre de pecado me concebeu minha mãe. O que significa? Depois Davi vai dizer assim: contra ti pequei, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Davi não pecou contra Deus, véio. Davi matou Urias, e Davi adulterou com Batseba. O pecado era contra o marido e a mulher. Davi sabia que Deus é tão santo que todo o pecado que nós cometemos é cometido contra Deus. Direto ou indiretamente é contra Deus. E por isso que o pecado é algo tão severo, é algo tão asqueroso. Por isso que quem pecar vai para o inferno. Pastor, mas não é grande demais um castigo eterno? Deus podia castigar um tempo e tirar nós de lá, ou podia só matar. Por que o castigo é eterno? Porque a ofensa é contra um Deus eterno. Porque a ofensa é contra um Deus santo. Porque Ele é tão santo que Ele não pode tolerar a iniquidade. E quando nós pecamos contra a sua santidade. É Ele que é afetado, vilipendiado. É Ele que é ofendido. Ele. Meu irmão, se você compreendesse o que eu estou pregando, você não teria o relacionamento com a sua namorada, noiva, mais como você tem. Menina, você não se atreveria a vestir como você veste. Você não atreveria a abrir sua boca para pronunciar o que você pronuncia. Você não ousaria usar o seu dinheiro como você usa. Quando eu conheço a santidade de Deus, tudo muda. Os meus relacionamentos, a maneira como eu vou usar o meu dinheiro. Eu não posso agredir o caráter de Deus santo, eu não posso fazer isso com Ele. Quando você resiste um pastor, e como isso é comum comigo, quando você o resiste, quando você o ignora, quando você não pesa a palavra dele, você está desprezando a santidade de Deus, porque ela é expressa na autoridade do pastor, ela é expressada na autoridade eclesiástica. Quando você se mostra irreverente, insubmisso, vulgar, quando você se mostra rebelde
Isso você está afetando a santidade de Deus. Está ferindo. Você não pode fazer isso. Você imagina essas igrejas onde se faz sexo nos retiros de carnavais, onde as meninas vêm seminuas até em cima do púlpito, onde os homens são os porcalhões depravados que usam palavras chulas, onde a maioria dos crentes fica em roda de escarnecedores, contando piadas imorais e carnais. Por isso que eu tenho abominação disso. Eu tenho abominação até de gente dentro da igreja. Você já reparou que o semelhante se atrai? Pode reparar na igreja, aqui ó, carnal anda com carnal, pode reparar, eu não vejo o carnal andando com o pastor, só se o pastor for carnal também, aí ele gosta. Não vejo andando com o obreiro, ele vai na ala mais fraca, ele não ora, não lê, ele é carnal, então ele fica com quem não ora, não lê e quem é carnal. Ele não gosta de comentar de Elias, Moisés, Paulo. Ele vai para a ala que comenta de Neymar, Messi, Axl Rose. Pode ver. E a mocinha a mesma coisa. Ela não quer andar com a Suzana, com a Gabriela, com a Nélia, com a Marta, casar com a outra que não fala nada com nada, que não tem vida de oração, que é fuxiqueira e carnal. Semelhante se atrai. Você está num culto, tem que terminar a reunião, você vai comentar do que foi pregado, você vai comentar do Espírito Santo. Sabe por causa disso? Por que isso? Não conhece a Deus. Ele acha que Deus é o cara que ele dá tapinha. Aí Deus, vamos lá Deus, chega aí. Tem um versículo no Salmo que diz assim: esse urso gosta. Você serve para a Xuxa, cara lá de cima, serve para o Armandinho, serve para o Fernandinho, para esses cantor gospel. Deus dizendo assim para o salmista: pensara que tu era como eu? Pensava que eu era como tu? Você pensava que eu era igual a você? Deus está dizendo. Você está achando que eu sou igual a você? Deus não é igual a gente. Deus não anda na nossa rodinha, no nosso clubinho. Deus não fala em gíria igual a gente. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Você vai pensar 2 vezes antes de orar agora. Agora você sabe para quem que você vai dirigir a palavra, na presença de quem você vai entrar, como ele vê o pecado, como ele é na sua própria natureza, e como é a presença dele quando se manifesta, com 1 grau de santidade. Vós adorais quem não conheceis, mas hoje vocês conheceram alguma coisa de Deus, a santidade dele, pelo menos o que na minha ignorância eu consegui explicar. Pastor, por que foi tão duro, por que é tão forte? Você não vai conhecer o amor de Deus, a graça de Deus, se você não conhecer primeiro os seus atributos principais. Porque através de conhecer a santidade de Deus, a justiça de Deus, você conhece quão sujo, imundo, depravado você é. E quando você conhecer o quão sujo, imundo, depravado e corrupto você é, e saber que Ele perdoou, deu o Filho dele para morrer para um imundo, depravado e corrupto como você, então você vai conhecer a extensão desse amor, a profundidade desse amor, porque Ele pôde perdoar alguém como você. Lembra da mulher de Lucas, que entrou na casa de Simão? A prostituta entra para lavar os pés dele com lágrima e enxugar. Aí Simão fala: se esse homem fosse profeta, sabia que essa mulher era uma prostituta. Simão, eu sei que essa mulher é uma prostituta. Seus muitos pecados perdoados mostram que ela muito amou, porque quem muito é perdoado, muito ama, e quem pouco é perdoado, pouco ama. Quem é muito perdoado? Quem sabe que tem muito pecado, quem sabe que é muito sujo,
Quem é muito sujo, recebe muito perdão. Quem recebe muito perdão, muito ama. Agora, quem recebe pouco perdão, ama pouco. E quem recebe pouco perdão? Quem acha que não é tão sujo, que não é tão pecador, que não errou tanto. E quem é esses? Aqueles que não conhecem os atributos de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus.